aí, ô senhora e senhores. Antônio Oliveira. Eu confesso que eu não gostei, não. Assim, não tá, né, pelo menos não é oficial ainda, ou foi, já foi agora anunciado. Não, no Corinthians, infelizmente, então, a gente só quando tiver no banco de reservas... então, mas assim, tudo indica que o treinador acertou, né, até o final de 2024. Nossa equipe de reportagem confirmou, então beleza. Grande Bianca Molina e a nossa grande Ludmilla também. Nosso time, sim, agora sabe por que eu não gostei, Mauro? Por quê? Diga. Qual que é o trabalho? Eu falei, pô, trabalho bom. Do Cuiabá, Ele- o pique... A volta pro Cuiabá, A volta acho que é boa. pro Cuiabá do ano passado, de maio, ele chegou à frente do Corinthians, 12º lugar. Passagem do Curitiba, não. A primeira, boa. Pelo Atlético Paranaense, até porque era um trabalho diferente, era uma ideia de Ficou conceito. 4 meses, 5 meses. Ok. Botou Benfica bem pelo com 18 Santos era jogos. auxiliar do Gesualdo. Mano White. Assim, eu acho um bom treinador. Acho que tem trabalhos consistentes. Eu não o conheço pessoalmente, mas eu ouvi praticamente só coisas boas dele. O pai dele era ótimo. Não todo pai que é brilhante tem um filho... Não posso falar. O pai foi um grande ídolo. Inclusive trabalhou com o pai, o Tonino, no Benfica dos anos 70, sobretudo. Tal, depois do grande Benfica, que havia uma pressão também muito grande. É muito estudioso, o que é sempre muito legal em qualquer área de atuação. E assim, dos disponíveis, a gente até ontem no The Placa fizemos um... que acabou dando ele, não lembro se foi o... Deu ele. Assim, então, até só para resumir da minha parte, eu acho que para esse momento, ideal. Agora, Então, se fosse possível o Márcio Zanardi, eu escolheria o Márcio Zanardi, mas então, não pode. eu acho que pro momento não é o ideal. Tá, isso também é outra questão. Esse que é o ponto. Eu gosto perfeito. muito dele. Não, mas Acho você- que ele fez um trabalho legal. Mas no Cuiabá ele também não tinha lá um elenco recheado de grandes nomes, gente. Mas acho que não tava com a corda no pescoço. É que eu tenho uma visão. Outro eu tipo tenho É uma outro visão. tipo de pressão, exato. uma Mas visão que- ele sabe fazer muito sem precisar de um É que elenco assim, eu muito tenho uma completo. visão que foi muito debatido no ano passado, pô, e várias vezes aqui mesmo de placa, que pra mim o Campeonato Brasileiro do ano passado foi um dos piores em nível técnico. Pra mim. Você acha? Eu achei que não. eu achei muito ruim, muito abaixo. E aí eu Abaixo da minha acabo expectativa, colocando, mas não ruim. eu acabo colocando, não, beleza, foi equilibrado, foi disputado, mas por emocionante, baixo. foi. Esse que é o ponto. Tá. Mas Então, o assim, fato você do Água pega um Santa Cuiabá- chegar na final diz Hã? muita coisa. Realmente, o fato do Água Santa chegar Aí na no final Paulista. diz Eu digo muita brasileiro. coisa. Não, O brasileiro também. E desde o começo, pra mim, foi assim. Paulista- O Paulista, a mesma Paulista- coisa. pode ter O Paulista ano no passado, Paulista, pra tecnicamente, mim, é a pode mesma Essa coisa. relação. Então, Eu eu tenho acho que de repente para esse momento que você precisa de um cara que não conhece nada do Corinthians, que obviamente sabe quem é o Corinthians, sabe da grandeza do Mas Corinthians. adiantou do ano pra cá, o Corinthians tentou caras com conhecimento de Corinthians, por exemplo, o Lucha e o Mano. E até o Zanardi que É que eu trabalhou acho na que base. vocês falaram obviamente sobre isso ontem, né? Mas pra mim sobrou só pro Mano. Era o movimento mais fácil da diretoria do Corinthians fazer. Claro que o Colocou- problema não é culpar só... alguém, não Claro, o técnico, é o isso. movimento Mas ele mais tava fácil. tomando muita decisão errada. Eu cara. acho que é Ah, óbvio eu que o acho problema que- não era só o Mano, mas O era Mano o não caminho foi mais feliz, fácil. mas não era só... É isso aí. A isso minha aí. questão com o Antônio, que eu acho que pode ajudar, é o que ele executou no Atlético, ou executou no Cuiabá, ou pouco no Curitiba. E aí talvez pelo perfil de elenco e por cobrança bata um pouco. Assim, ele era um cara de um jogo posicional, mas tenta dar uma certa liberdade, mas gosta de um jogo um pouquinho mais acelerado. Se a gente olhar o Corinthians do ano passado e esse Corinthians, e aí para isso a gente vai ter que recorrer à estatística para entender a velocidade com que esse Corinthians joga, ele é um time lento. Eu não sei se é o jogo preferido do Antônio Oliveira. Pelo que ele mostrou aqui no Brasil, não parece ser. Ele vai ter que ter um poder de adaptação, porque olhando o elenco que tem disponível lá, E tem outras questões também, né, família? essa aceleração não sei de onde ele vai tirar. A não ser que ele comece a dialogar mais com o time que foi campeão da Copinha e suba a gente. Pode ser que uma molecada ganhe protagonismo com o Antônio Oliveira aí. Hoje, eu acho que vai ter uma dificuldade inicial de adaptação de um ou de outro. Assim. Ou o Corinthians vai sentir muito e pode ser que faça bem, ou ele vai precisar repensar algumas coisas. Mas realmente não tinha tantas cartas na mesa assim, né? É, Só tem pra a passar questão aqui, também Gi, dele. desculpa, Pode falar. Não, só para passar para você poder os números aqui. Pode falar. 2021, trabalhou no Atlético Paranaense, caiu na semifinal do Paranaense e 5 meses durou. 2022, Ele pediu Benfica B, demissão saiu aí, com quando- 18 jogos. Em 22, no Cuiabá, 35% de aproveitamento, 30 jogos, 8 vitórias, 9 empates, 3 derrotas. E aí ele volta, vai para Curitiba, 23,
17 jogos, 8 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. Demitido na estreia, né? Perde pro Flamengo, se não estou equivocado, por 3-0. E agora no Cuiabá em maio, voltou, 31 jogos, 12 vitórias, 8 empates, 11 derrotas. Perdão, Gil. Que é um bom, acho que é 58% é muito bom na bola do Cuiabá. Não, é só na linha do que o Formiga estava falando, ele também é um técnico que gosta de jogar com 3 defensores. Então, essa linha de 3, não sei como vai ser aplicada no Corinthians, ainda mais com a saída do Veríssimo. A gente tem que ver os elementos que ele vai ter para conseguir fazer essa linha de 3. Isso é, se ele quiser aplicar no Corinthians o que ele vinha aplicando na maioria dos outros jogos que ele fez pelos outros clubes. E também tem outra questão que é sobre o meia de criação. Isso não foi algo muito forte nos trabalhos dele. E aí tem que a questão do Garro, porque o Garro é o principal ponto de esperança, principalmente em relação à criação do Corinthians, e teria que rolar uma adaptação ali, tendo em vista o que o Antônio fez em outros clubes. Tem uma vantagem, até como bem destacou a Gil em relação aos 3 zagueiros, até não é só uma questão de quantidade, de qualidade também, mas eventualmente ele vai ter um cara que ele já conhece bem, e é bom jogador, que é o Ranieri, que eventualmente pode baixar para fazer. Aliás, no segundo tempo, parte do segundo tempo em São Bernardo, ele até jogou assim, né, quando ele perdeu para o time do Zanardi lá. Não tinha nem zagueiro nos posições. Então, ele jogou, o Ranieri acabou o jogo como uma linha de 3, até porque era a pressão de 11 corintianos contra 10 do São Bernardo durante 97 minutos de bola rolando. Foi isso, o Corinthians, o Rodrigo Souza foi expulso com 13 minutos, só que o jogo teve os acréscimos todos. Bola rolando mesmo, foram 97 minutos de um jogador a mais para o Corinthians e não soube aproveitar. O Ranieri jogou o final do jogo numa linha de 3 e ele era o cara de sobra, era o zagueiro centralizado, o cara mais atrás. E ele tem qualidade para isso. Eventualmente, estou dizendo que possa ser o cara, mas é uma adaptação. Falando Você perderia o Ranieri à frente da zaga, mal falado, poderia fazer como o Stones faz no Manchester City, né? Recuar numa linha de 3 e aí como ele tem a saída boa de bola para ajudar na evolução. E a gente já vende aqui nas redes sociais. Não estou dizendo nada, a gente já vende na rede social. Corinthians como Manchester City. Estou dizendo da formação. E outro ponto, entre Yuri e Vitor Lopes, quer dizer, Pedro Raul, o Pedro Raul ele leva vantagem, porque o Antônio gosta de ter um jogador mais corpudo, alto, de referência, que goste de ficar na área para fazer o pivô, que é mais o lance do Pedro. Também, tá, ele fazia muito muito boa a raspada.